Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, te louvamos por esse dia maravilhoso, pelas infinitas bênçãos derramadas sobre nós e nossas famílias. Abençoa-nos, protege-nos e ampara-nos neste dia, que a tua presença encha a nossa vida de alegria e de paz. Abençoa agora o meditar da tua santa palavra. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem, daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje e para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, que diz assim: E todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações. Que Deus abençoe essas palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, quando a gente gosta de alguém, a gente gosta de estar na presença dela e conversar com a pessoa, não é? Quando a gente briga com alguém, a gente se afasta da pessoa. Assim também é com Deus. Quando a gente está de bem com Deus, a gente está falando com Ele em todos os momentos e em todos os lugares. Quando acorda, quando está indo para o trabalho, quando está fazendo compras, em todos os lugares. Quando a gente está afastado de Deus, a gente esquece de orar e falar com Ele. Oração é um conversar com Deus. Pode ser falando ou até mesmo pensando, pois Deus conhece todos os nossos pensamentos. Algumas pessoas gostam de orar quando vão dormir. Assim, elas dormem orando, acordam no meio da noite orando e de manhã terminam a oração quando acordam. Alguns gostam de orar em casa sozinhos, em seu quarto, outros gostam de orar em conjunto. Uns gostam de orar em montanhas, outros gostam de orar de mãos levantadas ou de joelhos. Não importa o jeito de você fazer oração, o importante é orar. Algumas qualidades importantes da oração que devemos observar. Primeiro, deve ser feita unicamente a Deus, por uma simples razão: só Deus é Deus, como Jesus disse em Lucas 4:8. Adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Segundo, nossas orações devem terminar em nome de Jesus, porque Jesus Cristo é o que nos liga a Deus e por isso Deus nos ouve e nos ajuda por amor a Cristo. Terceiro, é necessário orar com fé, isto é, crer que Deus ouviu a nossa oração e vai dar um jeito. Não sabemos que jeito e nem como, mas sabemos que Deus nos ouviu e vai nos ajudar. Como diz Jesus em Mateus 15:22. E tudo o que pedir em oração, crendo, vocês receberão. Quarto, bênçãos espirituais como fé, esperança, amor, alegria, paz, podemos pedir a Deus sempre e Ele vai nos dar, pois isso nunca nos fará mal. 5. Bênçãos materiais como saúde, emprego, dinheiro, devemos acrescentar ao final da oração, se for da tua vontade, Senhor. Pois estas bênçãos nós não sabemos se serão boas ou não para nós. Assim, deixamos para Deus nos dar quando Ele quiser e como Ele quiser. Lembra, por exemplo, quando o apóstolo Paulo pediu para Deus o curar de uma doença, provavelmente era uma doença nos olhos, que ele chama de espinho na carne, em 2 Coríntios 12, e Deus respondeu assim: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. E o apóstolo Paulo não era qualquer um, era o apóstolo Paulo. Morreu sem ser curado da sua doença. Os primeiros cristãos tinham uma vontade muito grande de estar em constante contato com Deus, na meditação da palavra de Deus, onde Deus falava com eles,
e na oração, onde eles falavam com Deus. Era uma dependência de Deus em tudo que faziam, falavam e pensavam. Por isso, eles eram muito felizes. João Batista disse assim em João 3,27: ninguém pode ter alguma coisa se ela não for dada por Deus. Na oração, estamos fazendo um exercício de dependência de Deus e de confiança nele. Quando colocamos perante Deus os nossos agradecimentos e pedidos, estamos dizendo a Deus que reconhecemos nossa fraqueza e nossa pequenez na fé e a nossa dependência dele para realizarmos tudo o que queremos. E o bom da oração, estimado irmão e irmã, é que o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, ouve a nossa oração. Nós que somos pobres e miseráveis pecadores. Mas por que é que o santo e justo Deus ouve as nossas orações, nós que somos pecadores? Ora, porque Deus nos amou tanto, mas tanto, que entregou seu único Filho Jesus Cristo à morte na cruz, para que todo o nosso pecado fosse descontado nele e a nossa dívida com Deus fosse paga por Cristo. Assim, em e por causa de Cristo, nós temos acesso a Deus, podemos orar com toda a confiança como filhos amados ao querido Pai Celestial e ter a certeza de que Deus nos ouviu, vai nos ajudar de alguma maneira. Ele está no controle de todas as coisas, Ele proverá tudo o que precisamos. Quanto mais oramos, mais aprendemos a ser dependentes de Deus para a nossa felicidade. Assim, os primeiros cristãos nos ensinam que precisamos ouvir a palavra de Deus constantemente, participar dos cultos e da Santa Ceia na casa de Deus, a igreja, e orar muito, sempre, em todos os lugares, em todas as circunstâncias. Gostaria de hoje dar uma sugestão para você. Que tal se de hoje em diante você marcasse um horário para você estar na presença de Deus, orando e ler a Bíblia? Pode ser lá no seu quarto, sozinho, só você e Deus. Por uns minutos, medite na palavra de Deus e ore, agradeça, peça o que você precisa. E quanto mais você fizer isso, mais feliz você será. Tenho certeza de que com oração, com o meditar da palavra de Deus, a gente fica mais calmo para enfrentar os problemas da vida e com isso seremos mais felizes. O apóstolo Paulo fala assim em Filipenses 4:4-7. Tenham sempre alegria unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. Sejam amáveis com todos, o Senhor virá logo. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, em primeiro lugar te agradecemos porque nós, pobres e miseráveis pecadores, podemos nos aproximar do Senhor sem medo, sem temor e chamá-lo de Pai nosso. Isso tudo por Jesus Cristo. Que nós nos alegremos porque nós temos acesso a Ti, nós podemos orar a Ti, podemos ouvir o que o Senhor tem a nos falar na Sua palavra. Que possamos ter momentos de oração contigo, que possamos também aprender a depender cada vez mais de Ti, das Tuas bênçãos, da Tua proteção e do Teu amparo. Que a nossa vida seja uma vida de oração, de meditação da Tua palavra e do participar ativamente da igreja. Ó Deus, fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.